Houve um tempo, um breve e glorioso momento na história, em que um reino na terra foi um vislumbre do céu, um tempo de paz, prosperidade e sabedoria sem precedentes. No centro deste reino havia um rei, um homem cujo nome se tornou sinônimo de sabedoria, Salomão. Ele não pediu riquezas, nem a morte de seus inimigos. Ele pediu a Deus um coração sábio para governar seu povo. E Deus, satisfeito com seu pedido, deu-lhe não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra, como nenhum rei antes ou depois dele. Ele construiu a morada para o próprio Deus na terra, o magnífico Templo de Jerusalém, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Reis e rainhas viajavam de terras distantes apenas para ouvir sua sabedoria. Seu reinado foi a Era de Ouro de Israel. A paz estava em todas as fronteiras. O ouro era tão comum em Jerusalém quanto as pedras. Ele tinha tudo: a sabedoria de Deus, a riqueza do mundo e o coração do povo. Ele era o modelo do rei messiânico, uma prévia do próprio Cristo. Mas a história de Salomão é uma tragédia. É um estudo de casos sobre como o homem mais sábio do mundo pode tomar as decisões mais tolas. É a história de como as maiores bênçãos de Deus, quando não são guardadas, podem se tornar as sementes da nossa própria destruição. E no centro desta tragédia, há um número que choca a mente e desafia a nossa compreensão. 1000. 1 Reis 11:3. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. 1000 mulheres. Como isso é possível? Como o rei que construiu o templo para o Deus único acabou com um harém que rivalizava com os dos faraós mais pagãos? Como ele administrou essa complexa teia de relacionamentos, política e cultura? E a pergunta mais importante: como o homem que conhecia a Deus tão intimamente permitiu que essas mesmas mulheres pervertessem seu coração? Fique comigo nesta jornada pelos corredores de ouro e pelas sombras do palácio de Salomão. Hoje vamos desvendar como a busca por alianças políticas e prazer pessoal se tornou uma armadilha espiritual. Vamos explorar a logística de administrar um harém real e as consequências devastadoras que isso trouxe. E no final, você entenderá a advertência solene contida na história de Salomão, uma lição sobre o perigo de um coração dividido que é tão relevante para nós hoje quanto foi há 3000 anos. O mundo ordinário do jovem Salomão era um reino de promessas e paz, herdado de seu pai, Davi. Mas foi em Gibeão que sua jornada realmente começou. Deus apareceu a ele em um sonho e disse: "Pede, pois, o que queres que eu te dê." A resposta de Salomão cativou o coração de Deus. "Dá, pois, a teu servo um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal." Ele não pediu para si, pediu para o povo. Sua motivação era pura. E a bênção de Deus foi avassaladora. Sua sabedoria se tornou lendária. O famoso caso das 2 mães disputando um bebê revelou ao mundo um vislumbre de sua mente. Ele compôs 3000 provérbios e mais de 1000 cânticos. Ele discursou sobre botânica, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota no muro. Ele era um filósofo, um cientista, um poeta e um juiz. Seu mundo ordinário era de um homem abençoado, alinhado com Deus, operando em um nível de sabedoria que o mundo nunca tinha visto. Ele era a prova viva de que buscar primeiro o reino de Deus resulta em todas as outras coisas sendo acrescentadas. Você se lembra de um tempo em que sua motivação em buscar a Deus era pura e totalmente focada nele? O que mudou desde então? A chamada de Salomão, o grande projeto de sua vida, era cumprir o sonho de seu pai, construir uma casa permanente para a Arca da Aliança, para a presença de Deus, o templo. Este não foi um mero projeto de construção, foi um ato de adoração nacional, que levou 7 anos. Ele fez um acordo com Hiraim, rei de Tiro, para obter a melhor madeira de cedro. A logística era de uma escala monumental. Milhares de trabalhadores,
pedras maciças, cortadas com precisão sobre-humana. E na dedicação do templo, Salomão faz uma das orações mais belas e humildes de toda a Bíblia. Ele diz: "Mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado." Ele estava no auge de sua consagração. Ele era o canal para a glória de Deus na terra. Esta aventura de construir o templo foi o ápice de sua obediência e o clímax de seu relacionamento com Deus. Ele havia chegado. A história da construção do templo te inspira? Se você gostou, nos ajude curtindo e se inscrevendo neste canal agora, porque assim você ajuda mais pessoas a conhecer essa mensagem e assim inspirarem a construir grandes coisas para Deus. Depois do templo, algo muda. O foco de Salomão começa a se desviar sutilmente. A recusa aqui não é um ato de rebeldia, mas um lento e gradual desvio do coração. Após construir a casa de Deus em 7 anos, ele passa os 13 anos seguintes construindo sua própria casa, seu próprio palácio, ainda mais grandioso. Deuteronômio 17 continha as leis de Deus para o futuro rei de Israel. Eram 3 proibições claras: não multiplicar cavalos, não multiplicar mulheres, não multiplicar prata e ouro. Salomão, o homem mais sábio do mundo, que conhecia a lei perfeitamente, começou a quebrar sistematicamente cada uma dessas regras. A recusa dele foi a recusa em se submeter às restrições divinas, acreditando, talvez, que sua sabedoria o colocava acima da lei. É a síndrome do "eu já cheguei", o orgulho sutil que nasce do sucesso. Ele achava que podia controlar os perigos sobre os quais Deus o havia advertido. Este é o começo da queda, quando achamos que as regras de Deus se aplicam aos outros, mas não a nós. Em que área da sua vida você tem agido como se estivesse acima da lei de Deus, confiando em sua própria sabedoria, em vez de uma obediência simples? O encontro com o mestre de Salomão nesta fase de sua vida não é mais com Deus, mas com a política e o prazer do mundo. Ele começa a multiplicar esposas, e a Bíblia é clara sobre o motivo: alianças políticas. Ele se casou com a filha do faraó do Egito, selando uma aliança poderosa. Depois, casou-se com mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, nações que Deus havia proibido Israel de se misturar por causa do perigo da idolatria. Para Salomão, isso era sabedoria geopolítica, era a forma como os reis daquela época garantiam a paz e o comércio. Cada princesa em seu harém era um tratado de paz, um canal comercial. Ele estava usando a sabedoria do mundo para administrar o reino de Deus. E, é claro, havia o prazer. O harém se tornou um símbolo de seu poder e opulência. Ele estava tentando satisfazer um desejo que só Deus poderia preencher com substitutos terrenos. O mestre que ele ouvia agora era a voz da pragmática política e da concupiscência da carne. Como ele administrava 1000 mulheres? Do ponto de vista logístico, isso exigia uma burocracia imensa. O harém real não era apenas um quarto, era um complexo de palácios, com seus próprios eunucos, servos, cozinheiros, guardas e administradores. Cada princesa estrangeira vinha com sua própria comitiva, seus próprios costumes e, crucialmente, seus próprios deuses. O custo era astronômico. 1 Reis 4 nos diz que a provisão diária para a casa de Salomão incluía dezenas de bois e centenas de ovelhas, além de outros animais. E muitas disso era para sustentar a corte e o complexo do harém. Para pagar por isso, ele impôs pesados impostos e trabalhos forçados sobre o seu próprio povo, plantando as sementes da revolta. O limiar foi cruzado quando a tolerância se tornou participação. 1 Reis 11, 4 é um dos versículos mais trágicos da Bíblia. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus,
como o coração de Davi, seu pai. O homem que construiu o templo para Yahvé, agora construía altares para os deuses das esposas. A descida acelera. Ele não apenas permite, ele participa, porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Esta é a aproximação da escuridão em sua forma mais terrível. A sabedoria se tornou loucura, a luz se tornou trevas. Moloque exigiu sacrifícios de bebês no fogo. O rei de Israel, o filho de Davi, que deveria proteger seu povo, estava engoçando e construindo locais para o mais vil dos paganismos, a poucos metros do templo sagrado de Deus. A provação suprema para Salomão não foi uma batalha externa, mas um confronto com o Deus que lhe havia abandonado. 1 Reis 11:9, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Deus o confronta. A aliança estava quebrada. A condição para a manutenção do reino, a obediência, havia sido violada de forma espetacular. O sucesso de Salomão em acumular mulheres, cavalos e ouro se tornou a prova de sua falha espiritual. A recompensa pela desobediência é o juízo. Deus pronuncia a sentença sobre Salomão. Porquanto houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Entretanto, por amor a Davi, Deus mostra misericórdia em meio ao juízo. Ele não faria isso durante a vida de Salomão e não rasgaria o reino todo, deixando uma tribo para o seu filho. A recompensa amarga foi ver o reino que ele uniu e glorificou ser sentenciado à divisão e à decadência. O caminho de volta para Salomão é incerto. Muitos teólogos acreditam que o livro de Eclesiastes é o seu arrependimento no final da vida. Um tratado filosófico sobre a futilidade de buscar a felicidade fora de Deus. Ele, que teve tudo, conclui: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Sua ressurreição pode ter sido pessoal, mas seu legado público foi a ruína. Após sua morte, seu filho Roboão agiu com arrogância. Como resultado, 10 das 12 tribos se rebelaram. O reino de ouro foi dividido em 2, enfraquecido e mergulhado em séculos de guerra civil, idolatria e, finalmente, exílio. O elixir que a história de Salomão nos oferece não é doce, é um remédio amargo, uma advertência solene. As maiores bênçãos de Deus exigem a maior vigilância. A tragédia de Salomão não foi a falta de conhecimento. Ele sabia o que era certo. Seu problema foi um coração dividido. Ele queria o Deus de Israel e as alianças do Egito. Ele queria a bênção do templo e o prazer do harém. Ele queria a sabedoria de Deus e a aprovação do mundo. E o que a história dele nos ensina é que isso é impossível. Um coração dividido, eventualmente, será um coração pervertido. O compromisso sutil de hoje é a idolatria explícita de amanhã. As 1000 mulheres não foram o problema, elas foram o sintoma. O problema real foi que Salomão parou de guardar seu coração. Provérbios 4:23, um provérbio que ele mesmo provavelmente escreveu, diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O homem que escreveu isso falhou em viver isso. O que são as esposas estrangeiras na sua vida hoje? Não pessoas, mas alianças. Alianças com o materialismo, com a mentalidade do mundo, com um entretenimento que te afasta de Deus, com um relacionamento que você sabe que não é da vontade dele, com uma ambição que não é para a glória de Deus, mas para a sua própria. A pergunta de hoje não é se você ama a Deus. Salomão amava a Deus. A pergunta é: o que mais você ama? O que está competindo pelo primeiro lugar em seu coração? Porque Jesus foi claro: ninguém pode servir a 2 senhores. É hora de quebrar os altares estranhos,
É hora de dispensar as alianças que estão dividindo o seu coração. Sua paz e seu futuro dependem disso. Declare sua decisão por um coração indiviso. Senhor, eu escolho a Ti. Arranca do meu coração tudo que compete com o Teu lugar de honra. A boa notícia é que mesmo na queda de Salomão, a graça de Deus perseverou. A linhagem de Davi continuou e dela nasceu um rei maior, um filho de Davi, cujo coração nunca se dividiu, Jesus Cristo. O Espírito Santo está expondo áreas de compromisso em corações agora mesmo. Alianças que pareciam inofensivas, políticas, mas que se tornaram fortalezas. Não receba essa palavra como condenação, mas como um convite amoroso do Pai para voltar à simplicidade e à pureza do primeiro amor. É um chamado para casa. Se esta advertência ressoou no seu espírito, compartilhe o alerta. Queremos continuar aprofundando na sabedoria da palavra. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para não perder o próximo estudo. Eclesiastes, a surpreendente conclusão do homem que tinha tudo. Quem você conhece que está tentando viver com um pé no reino e outro no mundo? Envie este vídeo para essa pessoa com uma palavra de encorajamento. Sua atitude pode ser o ponto de virada para ela. Para afirmar sua decisão, comente com a hashtag Coração Indiviso e declare qual aliança você está quebrando hoje para se consagrar totalmente a Deus. A sabedoria de Salomão nos ensina muito, mas sua queda nos ensina ainda mais. Guarde seu coração, ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, e seu reino jamais será dividido. O fim de tudo o que se ouviu é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13.